alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o nosso texto de apoio que nós publicamos no portal Escola Dominical, portalebd.org.br. E lá os irmãos vão encontrar o itinerário do nosso raciocínio, porque a nossa proposta aqui é apresentar subsídios complementares à lição da Escola Dominical. Nós não repetimos o texto da revista. Os irmãos já estudaram o texto da revista, leram o livro de apoio, assistiram à videoaula do comentarista do trimestre, e nós estamos aqui trazendo uma nova abordagem, uma abordagem diferenciada do mesmo tema, para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto de apoio, o site do portal Escola Dominical disponibiliza 5 ou 6 outros textos de apoio, videoaulas da faixa etária dos adultos. Também o portal Escola Dominical disponibiliza textos, slides e videoaulas de todas as faixas etárias do currículo da Escola Dominical, da Casa Publicadora das Assembleias de Deus e também de outros currículos de Escola Bíblica Dominical. Durante a semana também disponibilizamos breves comentários em áudio das leituras diárias, tanto da faixa etária dos adultos quanto da faixa etária dos adolescentes. E no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, nós convidamos os irmãos a assistirem à transmissão ao vivo do estudo preparatório dos professores e alunos da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Interativamente, e a interatividade é plena, geral e irrestrita, os irmãos poderão elucidar as suas últimas dúvidas para a aula da Escola Bíblica Dominical. O irmão também é convidado a comparecer pessoalmente, presencialmente. A reunião é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus e se realiza no nosso templo sede, na rua Doutor Fon, 140, no bairro do Belenzinho, aqui em São Paulo, no 4º andar, no auditório Pastor José Wellington Bezerra da Costa. Mas isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. Ela somente se realiza quando o povo do Senhor vai à casa do Senhor, no dia do Senhor, para estudar a palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2025, nós estamos estudando o tema A Igreja em Jerusalém, Doutrina, Comunhão e Fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. O nosso comentarista é o pastor José Gonçalves, que é o presidente das Assembleias de Deus em Água Branca, no estado do Piauí. E ainda no primeiro bloco do trimestre, quando nós estamos estudando as características da igreja em Jerusalém, esta que é a igreja modelo, referência, que consta das Escrituras para todas as igrejas locais, hoje nós vamos estudar a lição de número 5, uma igreja cheia de amor. Nós já vimos que a igreja em Jerusalém nasceu no dia de Pentecostes, é pentecostal, que a igreja em Jerusalém, ela é uma igreja que perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós já vimos que a igreja em Jerusalém é uma igreja cheia do Espírito Santo e fiel à pregação do Evangelho. E hoje nós vamos ver que ela é uma igreja cheia de amor. O amor está no DNA de todo salvo na pessoa de Jesus Cristo. Todo cristão verdadeiro, genuíno, todo crente, ele tem o DNA do amor. Por quê? Porque ele é
espiritualmente filho de Deus. É o que diz o apóstolo João, lá no evangelho que escreveu, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quem crê em Jesus é salvo. Quem crê em Jesus passa a pertencer à igreja, o corpo de Cristo. Quem crê em Jesus passa a ser filho de Deus. E Deus, qual é a essência de Deus? Deus é espírito, diz o próprio Jesus à mulher samaritana. Mas também o apóstolo João nos diz lá em 1 de João 4:8. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Se Deus é amor, o Filho de Deus ama. O Filho de Deus tem de ter o amor de Deus. Se Deus é amor e eu sou filho de Deus, eu também devo amar. É o que diz o próprio João. Por isso que ele é conhecido como o apóstolo do amor, porque foi o que mais escreveu sobre o amor nas Escrituras Sagradas. E ele diz assim, capítulo 4, versículo 20 de 1 de João: se alguém diz eu amo a Deus e aborrece a seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, ao qual viu, como pode amar a Deus a quem não viu? E o próprio Jesus, dando as últimas instruções aos seus discípulos, e nós já vimos que esse sermão das últimas instruções é Jesus ensinando aos discípulos como eles deveriam viver depois que ele subisse aos céus, e esta nova vida em Cristo, este novo tempo, como nós estudamos na lição passada, a dispensação da graça, é este tempo em que se deve viver esta nova vida em Cristo. O próprio Jesus disse, João 13:34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Qual é o DNA? Qual é a característica essencial de um discípulo de Jesus? É amar a Deus e ao próximo como a si mesmo. É amar como Jesus amou. Este é o mandamento dado por Jesus aos seus discípulos. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E ele repete isso ainda nessas instruções que dá aos seus discípulos. Em João 15:12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E João, que registrou este sermão das últimas instruções, antes de escrever o Evangelho, ele escreveu as epístolas antes do Evangelho, ele também reforça isso. 1 de João 3:10. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. E no capítulo 4, versículo 7, amados, amemo-nos uns aos outros,
porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. E como nós já lemos aqui, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Então, o amor é uma característica indispensável aos filhos de Deus. E a igreja é o conjunto dos filhos de Deus. A igreja é formada pelos filhos de Deus. E, portanto, a igreja é formada por quem ama a Deus e ama ao próximo. É por isso que a igreja, em Jerusalém, tinha de ser uma igreja cheia de amor. Uma igreja local, ela será uma verdadeira igreja se nela existir o amor. O amor é indispensável. É um mandamento. Eu só sou discípulo de Jesus se eu amo. Se nos amamos uns aos outros, como Jesus nos amou. Deus salva o homem e nós pregamos o evangelho. O evangelho nada mais é do que a pregação do amor de Deus. O que é a pregação do evangelho? É dizer que Jesus salva, cura, batiza no Espírito Santo e brevemente voltará. Por que que Jesus salva? Por que Jesus resolveu salvar o homem? O texto áureo da Bíblia nos explica. João, Evangelho de João, segundo João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nós pregamos Jesus salva. Por que Jesus salva? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Jesus veio ao mundo, Jesus morreu em nosso lugar por amor. Por amor. Porque Deus amou, ele quis salvar o homem. Porque Deus amou, ele cura o homem. Porque Deus amou, ele batiza o homem no Espírito Santo. E porque Deus amou, ele brevemente voltará para nos levar para o céu, para que nós vivamos para sempre com ele. O próprio Jesus fala que a motivação da sua vinda foi o amor. Não disse só a Nicodemos, no versículo que nós já lemos, mas diz assim o próprio Jesus, ainda no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 10, versículo 17. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Esse mandamento recebi de meu Pai. E ainda, complementando estas palavras, Jesus diz lá em João 15 e 13. João 15 e 13. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Então, Jesus é o nosso exemplo de amor. Aliás, antes dele dar essas últimas instruções, o que o evangelista João nos diz? João 13 e 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amados os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. É o amor que impulsionou
Jesus para vir a este mundo. Foi o amor que impulsionou Jesus a pregar o evangelho, a ensinar a palavra de Deus, a curar os enfermos. Foi o amor que impulsionou Jesus a morrer por nós na cruz do Calvário, a entregar a sua vida por nós. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus deu a sua vida por nós, demonstrou o amor. E quando pregamos o evangelho, nós estamos pregando o amor de Deus. E seria uma grande contradição e seria um elemento que desacreditaria toda a pregação se a igreja não vivesse o amor que prega. A primeira igreja gentílica, a igreja em Antioquia, foram os primeiros crentes que foram chamados de cristãos. Atos 11 e 26. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos, pela primeira vez, chamados cristãos. Cristãos são parecidos com Cristo, pequenos cristos. O povo de Antioquia olhou para aqueles crentes de Antioquia que haviam aprendido com Barnabé, que tinha vindo da igreja de Jerusalém. Os apóstolos mandaram Barnabé lá da igreja de Jerusalém para ser o pastor da igreja de Antioquia. E foi ele, junto com Paulo, que ensinou aquele povo. E durante todo um ano se ensinaram muita gente. E aqueles crentes aprenderam com Barnabé e Paulo. E foram chamados de cristãos. Por quê? Porque manifestavam o amor. Jesus teve o maior amor. E eles eram parecidos com Jesus. Por quê? Porque manifestavam o seu amor. Tanto assim é que o que está escrito em Atos 11 e 29. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. O que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Os crentes de Antioquia foram ajudar os crentes da Judéia, inclusive de Jerusalém. Por quê? Porque estava numa época de grande fome. Isso está escrito no versículo 28. E levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo. Isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia. Os irmãos de Antioquia eram cristãos, eram parecidos com Cristo, eram pequenos cristos, e mostraram isso pelo seu amor aos crentes da Judéia, mandando um socorro, uma ajuda diante da fome que havia na Judéia e em Jerusalém, diante da necessidade dos irmãos. E isso é uma demonstração de amor. É o que diz o próprio apóstolo João, lá em 1 de João, capítulo 3, versículo 17. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo o seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Então, por que os crentes de Antioquia foram chamados cristãos? Porque tinham o amor de Deus nos seus corações. Demonstrar o seu amor aos irmãos da Judéia, mandando um socorro, suprindo a necessidade daqueles irmãos. Não há como sermos filhos de Deus, não há como sermos cristãos, não há como sermos crentes, se não tivermos o amor de Deus. E o apóstolo Paulo, ele é bem claro.
lá em Romanos, capítulo 5, versículo 5. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós sabemos que quando alguém crê em Jesus, recebe o Espírito Santo. João 7:39. E disso disse ele do Espírito, que haviam de receber os que nele crescem. Quem crê em Jesus recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo, o que disse aqui Paulo, derrama o amor de Deus em nosso coração. Quando o Espírito Santo vem morar em nós, porque nós cremos em Jesus, nossos pecados foram perdoados, nossos pecados são tirados, nós somos justificados diante de Deus. Os nossos pecados são tirados e a justiça de Deus nos é dada. A justiça de Cristo nos é dada. Aí nós nos tornamos salvos, alcançamos a salvação. Aí o Espírito Santo vem morar em nós e o amor de Deus é derramado no nosso coração. Então não tem como eu não ter o amor de Deus quando eu creio em Jesus. E eu vou congregar agora, porque eu sou salvo, eu tenho que congregar, e eu congrego tendo o amor de Deus. E os outros discípulos também têm o amor de Deus. Então não há como termos uma igreja verdadeira, genuína, sem que as pessoas tenham o amor de Deus e sem que nos amemos uns aos outros como Jesus nos amou. Então, o amor é característica indispensável. E a igreja local em Jerusalém, a primeira igreja local, a igreja mãe, ela tinha de ser necessariamente uma igreja cheia de amor. E ela efetivamente era uma igreja cheia de amor. O texto bíblico nos fala isto. Em Atos capítulo 2, no versículo 44, o texto diz: todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Havia aqui, então, a koinonia, que nós já estudamos na lição de número 2. O modelo da igreja em Jerusalém, a igreja em Jerusalém, que é um modelo bíblico, é a igreja da koinonia. Todos têm tudo em comum. E aí vem o versículo 45. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. Aqui nós vemos a demonstração do amor. Aos crentes não suportavam ver os outros passar necessidades. Procuravam suprir as necessidades do outro, do irmão. Assim faz o amor de Deus. Como nós lemos aqui em 1 de João, no capítulo 3. 1 de João, capítulo 3. Quem, pois, tiver bens do mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar o seu coração, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Era este o ensino na igreja de Jerusalém. O pastor da igreja de Jerusalém, Tiago, o irmão do Senhor, ele ensinava isto. E quando os crentes se dispersaram e ele escreveu uma carta para eles, repetiu este ensino. Lá em Tiago, capítulo 2, versículo 14. Meus irmãos, que aproveita se alguém disser que tem fé
e não tiver as obras, porventura a fé pode salvá-lo? E se o seu irmão ou a irmã estiverem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aquentai-vos e fartai-vos, e lhes não derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito virá daí? Assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Tiago 2, 14 até 17. Esse era o ensino na igreja em Jerusalém. Quando eu vejo um irmão necessitado, eu tenho que suprir a necessidade dele. Não adianta apenas orar por ele. Ah, irmão, eu vou orar. O senhor está com fome? Eu vou orar para que Deus dê o sustento para o irmão. Amém. Vamos orar para que Deus abra uma porta de emprego para este irmão e ele possa sustentar a sua família. Mas ele está com a barriga vazia. Ele não tem dinheiro para comprar. Então vamos dar uma cesta básica para ele. Vamos pagar a conta de luz dele. Vamos pagar a conta d'água dele. Se eu tenho o amor de Deus, eu não posso, diante de um irmão necessitado, cerrar o meu coração e não suprir a necessidade. Em Jerusalém isso não acontecia. Eles chegaram ao ponto, e vamos falar disso daqui a pouco, de vender as suas propriedades e de repartir tudo com todos. Em Atos, capítulo 4, versículo 32, o texto diz: E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Versículo 34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum. O amor se revela quando nós suprimos as necessidades dos irmãos. Sempre haverá necessidades. A economia nos ensina que, por que a economia existe? O que é a economia? Ciência econômica. É a administração dos recursos existentes para a satisfação das necessidades. O que é um bem? Um bem é algo que satisfaz uma necessidade. E nós temos muitas necessidades e poucos recursos. Há uma escassez de recursos para uma multidão de necessidades. E a economia é a administração dos recursos para a satisfação das necessidades. Isto que é economia. Me lembro aqui do meu professor de economia política na Faculdade de Direito. Então, a economia é essa administração da escassez dos recursos para a satisfação das necessidades. E por causa do pecado, nós temos essa escassez. Não é? O próprio Deus já disse a Adão, lá no Éden, que por causa do pecado ele teria que lidar com a economia. Gênesis capítulo 2, versículo 17. E a Adão disse: Porquanto deste ouvido à voz de tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: Não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porquanto dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então, aqui, o que nós notamos? Que o homem sofreria para se sustentar.
para satisfazer as suas necessidades. A terra ficou amaldiçoada por causa do pecado. A terra produziria coisas que atrapalhariam a satisfação das necessidades do homem, os espinhos e os cardos, e ele teria que trabalhar até a morte para poder sustentar-se. Então, as necessidades existem, são decorrentes do pecado, e o homem deve se esforçar através do trabalho para satisfazê-las. E aí se tem a demonstração do amor. Eu amo ao próximo quando eu procuro suprir as suas necessidades. Necessidades que não são apenas necessidades materiais, mas que também são necessidades espirituais, emocionais. Veja que o texto diz: era um o coração e a alma da multidão dos que criam. Havia, em primeiro lugar, nesta unidade, nesta comunhão, a supressão das necessidades espirituais e emocionais. Veja que o texto fala do coração, que fala do espírito. O coração fala do espírito. E a alma fala dos sentimentos, das emoções. A alma é a sede da personalidade da pessoa, da sua vontade, dos seus sentimentos e da sua razão, dos seus pensamentos. Havia uma unidade, porque o amor não se demonstra apenas em gestos materiais. Tiago falou da parte material, João também fala da parte material, mas não é apenas da parte material. O texto bíblico, ele é muito claro quando mostra que esta unidade na igreja é para que nós tenhamos a auxílios de todas as ordens e na área espiritual. Veja que na Bíblia nós temos muitas passagens que nos diz o seguinte: Romanos 15:7, portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. A recepção, não haver rejeição. Hoje há muitas pessoas que reclamam, as igrejas não são acolhedoras. Elas rejeitam as pessoas, elas discriminam as pessoas, mas o texto diz: recebei-vos uns aos outros. Em Romanos 15:14 diz: admoestar-vos uns aos outros. Admoestar uns aos outros é estimular, incentivar. Como diz o povo por aí, dar moral para as pessoas. O texto diz assim: suportando-vos uns aos outros em amor. Devemos ser tolerantes, devemos respeitar as individualidades. Não existem duas pessoas iguais uma à outra. Não podemos tolerar o pecado, mas as peculiaridades, as singularidades das pessoas, nós devemos suportar, nós devemos respeitar. A maneira de cada um viver, a maneira de cada um reagir, o temperamento de cada um. Por isso Paulo diz lá em Efésios 4:2, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Lá em Colossenses 3:13, ele repete, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro. Assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13.
Não nos esqueçamos, a falta de perdão hoje nas igrejas é muito grande. Existem alguns segmentos religiosos, inclusive, que dizem que quando uma pessoa peca, ela caiu da graça, não tem mais jeito. Isso não existe, irmãos. Devemos perdoar. Jesus quer que todos os homens se salvem. O único pecado sem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Cuidado, muito cuidado com isso. Lembremos-nos do ensino de Jesus na parábola do credor incompassivo e do que ele nos ensina lá quando nos ensina a orar, a oração do Pai Nosso. Se nós não perdoarmos aos nossos irmãos, nós não seremos perdoados por Deus. A falta de perdão leva ao inferno. Porque se você não é perdoado por Deus, você não pode entrar no céu. Deixemos as mágoas, os ressentimentos. Uma igreja cheia de amor é uma igreja onde está presente o perdão, perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Colossenses 3:13. Devemos nos ensinar e nos admoestar uns aos outros. Colossenses 3:16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros, com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Faz parte do amor este ensino, nós ensinarmos as pessoas. Hoje tem muito crente que não quer ensinar a palavra de Deus, não quer ensinar as coisas para não perder o cargo, para não perder a função. Irmãos, cuidado, muito cuidado. Nós devemos nos ensinar uns aos outros e nos admoestar uns aos outros. Estimular, como eu disse, incentivar as pessoas e não procurar espezinhar as pessoas, fazê-las fracassar. Lá em 1 Tessalonicenses 4:18, portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Devemos consolar os irmãos, confortar os irmãos que estão passando por provações, por angústias, por aflições. No mundo tereis aflições. Nós devemos deixar as pessoas desabafarem conosco. Muitas vezes as pessoas hoje não têm quem possa ouvi-las. Muitas vezes nós não temos o que falar para elas, mas só o simples fato de nos dispusermos a ouvi-las, estaremos demonstrando o amor de Deus para com elas. Consolemo-nos uns aos outros. Diz 1 Tessalonicenses 5:11, pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. Nós temos que nos dispor a ajudar os irmãos a caminharem na fé. Se o irmão teve um deslize, se o irmão teve uma falha, devemos ir a ele, ensiná-lo, mostrar que ele errou, mas animá-lo a se levantar e a continuar caminhando para o céu. O escritor aos Hebreus, ele nos fala lá no capítulo 12, capítulo 12, não, no capítulo 12 mesmo, versículo 13. E fazei veredas direitas para os vossos pés, para que o que manqueja se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Nós devemos, diante das falhas dos irmãos, ajudá-los a endireitar os seus pés e a caminhar com segurança para o céu. Nós vemos que o irmão já está mancando no caminho para o céu e tem muitos que já aproveitam e derrubam de vez. Já o tiram do caminho.
com palavras torpes, com palavras maldosas, com palavras de humilhação, mas nós devemos sempre trazer palavras de edificação. Exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros. É o que havia na igreja em Jerusalém. Você não vê ninguém falando mal do outro, a não ser no problema lá que nós vamos estudar numa outra lição da assistência social. Você não vê murmuração na igreja de Jerusalém. Todos se ajudavam, todos se edificavam. Quando os discípulos vieram, os apóstolos vieram, Pedro e João, e contaram as ameaças, todo o povo unanimemente orou a Deus, pedindo ousadia para pregar o evangelho. Não criticaram a ação de Pedro e de João. Não passaram a se preocupar com suas próprias vidas. Mas todos oraram a Deus e todos foram edificados, porque quem não era batizado com o Espírito Santo foi batizado com o Espírito Santo. E todos passaram a anunciar com ousadia a palavra de Deus. Foi o que nós vimos na lição passada. Porque havia o amor de Deus. Todos se compadeceram dos apóstolos. Todos tomaram para si as dores e aflições dos apóstolos. E todos passaram a pedir a Deus a solução do problema. Porque nós somos um corpo. Nós somos um corpo. E se somos um corpo, como diz o apóstolo Paulo, todos nós devemos sofrer as dores do outro. 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes todos os membros igual cuidado, uns têm... Vou repetir aqui novamente, vou ler novamente. 1 aos Coríntios 12, 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado uns dos outros, de maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Paulo repete isso quando ele diz lá em Romanos, no capítulo 12, versículo 15. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Sede unânimes entre vós. Isso só acontece porque é o amor de Deus. O Espírito Santo derramado no nosso coração. E nós devemos exortar uns aos outros, edificar uns aos outros. Né? Em Hebreus 3 e 13, também diz: antes exortai-vos uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado. É preciso esse estímulo, é preciso. É por isso que a igreja precisa conviver, irmãos. Não existe igreja online. Não existe igreja virtual. É preciso haver um contato pessoal com as pessoas. Desculpe aí o pleonasmo, mas é necessário. As pessoas hoje acham que assistindo a um culto online, ouvindo uma palavra, elas estão na igreja e estão desfrutando do ambiente criado por Deus para a igreja. E não é assim. É preciso haver interação, é preciso haver convivência, é preciso haver comunhão. E a comunhão não dispensa a presença física. Não dispensa o contato direto e pessoal. O texto diz: e consideremos-nos uns aos outros. Aqui estou em Hebreus 10 e 24. Para nos estimularmos à caridade e às boas obras.
devemos nos considerar, devemos ter respeito, devemos ter educação um com o outro, cortesia, gentileza. Por que isso? Porque isso nos estimula a fazer o bem, nos estimula a desenvolver o amor. E o que eu disse com relação ao Espírito Santo na lição passada, eu repito aqui com relação ao amor. Por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado. E eu disse que ele precisa ser mantido cheio. O vaso precisa ser mantido cheio de Espírito Santo. O Espírito Santo não pode evaporar. Eu preciso, e como é que eu faço isso? Nós vimos exercitando. Como é que nós nos mantemos cheios do Espírito Santo? Com oração, com jejum, com a pregação do Evangelho, com a busca dos dons espirituais. E aqui eu preciso ser cheio de amor. Ter o maior amor, que é o amor de Cristo. E o amor também foi derramado. É o que a gente leu aqui em Romanos 5:5. Então também eu preciso manter o meu vaso cheio de amor, o meu coração cheio de amor, porque a Bíblia diz que o amor foi derramado, o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele foi derramado e eu tenho que mantê-lo cheio. Não posso deixar o amor evaporar. Eu não posso perder o amor, porque eu posso perder o amor. Jesus repreendeu a igreja de Éfeso. Por quê? Porque havia perdido o primeiro amor. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Deixou o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor. Abandonou o amor. Deixou esvaziar o amor. O amor é derramado. Eu preciso cultivar o amor. E fazendo estas coisas, nós estaremos exercitando, fazendo cultivar o amor. A Bíblia diz que quem tem o Espírito, rios de água viva correrão do seu interior. O amor de Deus, ele se demonstra através dessas atitudes. Quando eu estou admoestando uns aos outros, quando eu estou perdoando uns aos outros, suportando uns aos outros em amor, quando eu estou nos edificando uns aos outros, considerando uns aos outros, porque isso estimula o amor e as boas obras. Tiago 5,16 diz: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sareis. Olha aqui de novo o pastor da igreja de Jerusalém, mostrando como era exercitado este amor. Porque se confessavam as culpas uns dos outros, se perdoando uns aos outros, e se orava uns pelos outros. Pedro, lá em 1 de Pedro 5:5, semelhante vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revestivos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Devemos nos sujeitar uns aos outros, sermos humildes, não querermos pisarmos por causa de posição. Pelo contrário, nós devemos nos sujeitar uns aos outros. Então, o amor se revela, em primeiro lugar, por estas atitudes emocionais e espirituais. Era o coração e a alma da multidão dos que criam. Então, o amor já se revela nestas atitudes espirituais e emocionais e sentimentais. Mas o amor também se traduz em aspectos materiais. E era o coração e a alma da multidão dos que criam,
E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Então eles também repartiam com todos, e como nós vimos lá em Atos capítulo 2 e 45, chegaram ao ponto de vender as suas propriedades, de se desprender dos seus bens para suprir as necessidades uns dos outros. Isto é repetido aqui em Atos 4:34. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se a cada um segundo a necessidade que cada um tinha. O amor era tanto que as pessoas começaram a se desfazer do próprio patrimônio para que não houvesse nenhuma necessidade na igreja em Jerusalém. E aí muitos perguntam: se a igreja local em Jerusalém é a igreja modelar, a igreja que é referência, então em todas as igrejas locais nós devemos agir da mesma maneira? Todos os membros da igreja venderem todo o seu patrimônio e depositarem aos pés das lideranças para que não haja nenhum necessitado na igreja? Eis a pergunta que se faz. E não faltaram aqueles que identificaram aí o comunismo cristão, que identificaram aí que ser cristão é ser comunista, porque os comunistas, a começar de Karl Marx e Friedrich Engels, que no século XIX redigiram o Manifesto Comunista, eles diziam exatamente isto, que a sociedade ela deveria fazer uma revolução, né? Os proletários, os operários, que eram os explorados pela burguesia, pelos empresários, eles deveriam fazer uma revolução para instituir o comunismo, tomando os bens dos empresários, da burguesia, que são bens que foram roubados dos proletários, porque são eles que trabalham e o fruto do trabalho deles é que gera a riqueza da burguesia. Então é preciso fazer uma revolução, eu preciso derrubar o poder, tirar o poder da burguesia, tomar os seus bens, eliminar a burguesia e dividir os bens por igual. E aí não haverá mais nenhum necessitado, não haverá mais nenhuma pobreza, e nós estaremos estabelecendo o paraíso na terra, o céu na terra. É isso que defendem os comunistas. É esta a filosofia do comunismo. E eles dizem que isto tem base bíblica, que foi assim que os cristãos fizeram. No início do cristianismo, eles eram puros e adotaram o comunismo. Depois houve desvirtuamento e os cristãos acabaram caindo no engano das classes dominantes. Devemos viver assim? Em todas as igrejas, todo mundo tem que vender tudo para entregar na mão da liderança, para distribuir os bens em comum? E assim estaremos cumprindo a vontade de Deus? Não. Em primeiro lugar, a Bíblia é a verdade. Foi isso que aconteceu na igreja em Jerusalém. E, como isto aconteceu na igreja em Jerusalém, isto foi registrado. Porque, como diz o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 15, versículo 4, porque tudo que dantes foi escrito para nosso ensino foi escrito,
para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para com os outros, segundo Jesus Cristo, segundo Cristo Jesus, para que concordes a uma boca, glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que foi escrito para nosso ensino, e nós devemos, aprendendo com as Escrituras, fazer as coisas para a glória de Deus. E a primeira coisa que observamos é que isto foi feito em Jerusalém, mas já não foi feito nas outras igrejas. Isso foi feito em Jerusalém, mas não foi feito em Antioquia, não foi feito em Corinto, não foi feito em Filipos. Ora, se a igreja de Jerusalém mandou Barnabé para Antioquia, e lá em Antioquia, os crentes de Antioquia, que foram os primeiros a serem chamados cristãos, por terem o amor de Deus, ajudaram os próprios crentes da Judéia. Por que não venderam todas as suas coisas ali? E aqui a gente já tem o primeiro ponto. Os crentes da Judéia precisaram de ajuda. Por que eles precisaram de ajuda? Ah, porque havia uma grande fome na terra. Mas a fome era na terra. Antioquia também estava passando fome. Mas por que os crentes de Antioquia que ajudaram os crentes da Judéia e que envolvia Jerusalém? Porque quando venderam tudo, ficaram sem nada. Não havia necessitado algum. Mas o que aconteceu? Veio a perseguição na igreja de Jerusalém. Os irmãos foram embora, foram levando o que podiam, o que tinham, diminuíram as conversões e já não tinha quem vendesse para dar para os outros. E por isso eles passaram necessidade. A prática de vender tudo para que não houvesse nenhum necessitado foi um equívoco. Por quê? Porque a Bíblia diz que Deus disse que com dor comerás todos os dias da tua vida. Que havia necessidade do trabalho para o sustento. Trabalho penoso. Sempre haveria necessidades. O próprio Jesus disse isso lá em João, capítulo 12, versículo 8. Porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Jesus disse que sempre haveria pobres sobre a face da terra. A pobreza nunca seria extirpada, nunca seria eliminada. Por quê? Por causa da maldição da terra, por causa do pecado do homem. As necessidades sempre seriam maiores do que os recursos. O homem, para obter os recursos, deveria ter trabalho penoso. E ao venderem tudo, supriram-se as necessidades por um tempo. Mas depois que não tinha mais quem vendesse, já que o povo não trabalhava, os recursos se acabaram. E os crentes de Antioquia tiveram que ajudar os crentes da Judéia. Não só os crentes de Antioquia. Paulo, ele fez uma coleta para os crentes da Judéia em Corinto e na Acaia.
Olha lá, segunda. É... 1 aos Coríntios, capítulo 12, capítulo 16. Ora, quanto à coleta que se faz para os santos, fazei vós também o mesmo que ordenei às igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte o que puder ajuntar, conforme a sua prosperidade, para que se não façam as coletas quando eu chegar. E quando tiver chegado, mandarei os que por cartas aprovardes, para levar a vossa dádiva a Jerusalém. A igreja de Jerusalém, nesse tempo, estava passando necessidade. Então, este gesto de vender as propriedades foi movida pelo amor de Deus, mas foi um equívoco, foi um erro. Não foi o Espírito Santo que mandou vender. Existe uma discussão a respeito, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas é uma prática que não é autossustentável. Então, a igreja de Jerusalém passou a ter necessidade e passou a precisar da ajuda das outras igrejas. Então, não é para nós vendermos todas as propriedades, nós devemos repartir, suprir as necessidades, mas não abrir mão do nosso patrimônio totalmente, porque a forma que Deus deu para nós adquirirmos as riquezas, os bens, para nós satisfazermos as nossas necessidades, é o trabalho. Precisamos trabalhar, precisamos guardar parte do nosso trabalho para suprir não só as nossas necessidades no futuro, mas também as necessidades dos irmãos. Então, este gesto, primeiro, foi só da igreja de Jerusalém. E ele não foi um gesto correto, porque contraria as próprias ordenanças de Deus sobre como o homem deve viver sobre a face da terra. Então, dizem alguns estudiosos, e com razão, que foi uma atitude equivocada. Ajudar o necessitado? Não. Mas abrir mão do patrimônio para ajudar o necessitado. Um outro grupo diz que foi uma medida precipitada. Por que precipitada? E aí lembramos do saudoso pastor Ailton Muniz de Carvalho, que nos mostra que os crentes achavam que Jesus viria muito breve. Entendiam que Jesus não demoraria para voltar e, portanto, não precisariam guardar patrimônio. Jesus estava para voltar para restaurar o reino de Israel. Ele foi para o céu, mas logo retornaria. Então, para que ter bens se Jesus logo iria estabelecer o seu reino na terra? Para que ter bens se Jesus logo retornaria rapidamente? Então, eles abriram a mão do patrimônio. Vamos suprir a necessidade das pessoas. Vamos vender todos os bens, porque Jesus está para voltar e logo ele retornará e não precisaremos mais de patrimônio, não precisaremos mais suprir as nossas necessidades. Era uma precipitação. Estavam como que marcando a volta de Jesus. E isso é errado. O próprio Jesus havia dito para eles não se preocuparem com a restauração do reino de Israel, com o cumprimento das profecias messiânicas que diziam que Jesus iria reinar sobre Israel e sobre o mundo, assentando-se no trono de Davi. Atos capítulo 1, versículo 6. Aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel?
E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Não se preocupem com o reino de Israel. Isso não é o assunto de vocês. Vocês agora não são mais israelitas. Vocês agora são a igreja. Vocês agora são um novo povo. E vocês têm que se preocupar em pregar o evangelho por todo mundo, a toda criatura. Começando em Jerusalém, passando pela Judéia e Samaria e até os confins da terra. O próprio Jesus havia dito no seu sermão, nas suas parábolas, no sermão profético, além de dizer no sermão profético que ninguém saberia quando Jesus haveria de voltar, quando ele haveria de voltar, lá Mateus 24 e 30, 24 e 42. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o Senhor. Então, Jesus foi bem claro: ninguém sabe o dia em que Jesus voltará. Mas ele foi mais além, das parábolas do seu sermão profético. Ele diz assim, capítulo 24, versículo 48: Porque se aquele mau servo disser consigo, o meu Senhor tarde virá. Versículo 50. Virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera e a hora em que ele não sabe. Ao contar a parábola dos dois servos, no sermão profético de Jesus, nós temos três parábolas. A parábola dos dois servos, Jesus diz que o Senhor virá a hora em que o servo não sabe. Na segunda parábola, que é a parábola das 10 virgens, Jesus diz o seguinte, versículo 5 do capítulo 25: E tardando o esposo tardou. E a terceira parábola, que é a parábola dos 10 talentos, o versículo 19 do capítulo 25 de Mateus. E muito tempo depois veio o Senhor daqueles servos. Então Jesus já deixou bem claro que haveria um tempo considerável entre o início da igreja e a sua volta. Mas eles se precipitaram e venderam todas as propriedades e passaram necessidade. O amor de Deus nos ensina a repartir para que nenhum necessitado exista. Mas ele não nos manda abrir mão do nosso patrimônio, porque quando o fazemos, nós é que passamos a sofrer necessidades, a ter necessidades. A igreja de Jerusalém agora precisava das ofertas das outras igrejas para a sua sobrevivência. Então, foi um equívoco, foi uma precipitação, mas também pode ter sido uma providência. E aí nós nos lembramos do saudoso pastor Severino Pedro da Silva. A verdade, irmãos, é que Jerusalém foi destruída no ano 70. Todas as pessoas que tinham patrimônio em Jerusalém, tinham casas em Jerusalém, tinham imóveis em Jerusalém, perderam tudo. Os que não morreram mortos pelos judeus foram escravizados. Flávio Joséfo, o grande historiador que viveu esse tempo da destruição de Jerusalém e do templo, e os escritos históricos de Roma mostram milhares e milhares de judeus que foram escravizados e que foram levados até Roma na festa, que chamava-se a festa do triunfo, quando o general romano era praticamente tornado um deus em Roma, quando vinha
vitorioso das suas batalhas. E a história registra o triunfo, a festa que foi feita em Roma quando Tito, que era filho do imperador Vespasiano, retornou com milhares de judeus cativos, escravizados. Então, os judeus, os moradores de Jerusalém, que tinham propriedades, perderam tudo, perderam até a liberdade. Mas os cristãos não perderam nada. Por quê? Porque eles venderam tudo o que tinham, bem antes da destruição, no ano 70. E, portanto, eles não foram prejudicados. Se houve um grupo que não perdeu nada com a destruição do templo e de Jerusalém, foram os cristãos. Porque eles não só não perderam, como eles venderam e usaram todo aquele valor para a obra de Deus e para suprir as necessidades dos irmãos. Então, aqui nós temos uma venda providencial. Foi a providência divina. Deus permitiu que eles vendessem para que eles não tivessem prejuízo financeiro e ainda os seus bens servissem para o bem-estar, ainda que temporário, dos crentes de Jerusalém. Tenha sido um equívoco, uma precipitação ou uma providência, foi algo próprio da igreja de Jerusalém. E por isso, neste ponto, a igreja de Jerusalém não deve ser copiada. Foi escrito para o nosso ensino, para que nós não hajamos desta maneira, porque era uma peculiaridade da igreja de Jerusalém. E para nós concluirmos, este ato de venda dos bens foi movido pelo amor de Deus, para suprir as necessidades dos irmãos. Não tem nada a ver com o comunismo, porque, como nós dissemos aqui, a doutrina comunista diz que é preciso haver uma revolução para que se matem os burgueses, para que se tomem os seus bens e sejam eles distribuídos entre os proletários. O gesto da igreja de Jerusalém foi movida pelo amor de Deus. Foi um ato voluntário, equivocado, providencial ou precipitado, mas foi um ato voluntário, em que as pessoas de iniciativa própria, também os apóstolos não pediram, elas de iniciativa própria abriram mão dos seus bens para suprir as necessidades dos irmãos. O comunismo defende o ódio. A revolução, ela é violenta e ela é motivada pelo ódio, pela inveja. Vamos matar a burguesia, a classe dominante, tomar os seus bens, porque esses bens que eles têm foram roubados de nós. É o ressentimento, é a vingança, é o ódio, é o desejo de morte. Não é isso que os cristãos faziam. Então, quando os comunistas dizem que os cristãos eram comunistas, é mentira. Porque eles eram movidos pelo amor de Deus para suprir as necessidades dos outros e abriam mão do que tinham. E os comunistas querem tomar o que é dos outros, querem se vingar, têm ódio. E o pior de tudo é que os cristãos abriram mão dos seus bens, supriram as necessidades dos seus irmãos e depois ficaram juntamente com eles necessitados. Enquanto que os comunistas, as lideranças tomam os bens
da burguesia, ficam com os bens para si, distribuem algumas poucas migalhas para o povo, e eles é que se tornam os dominantes. E a pobreza não desaparece. E os necessitados, os proletários, continuam necessitados, pobres e explorados. E eles tomam para si o que deveria ser distribuído. Não foi o que aconteceu na igreja em Jerusalém. Lá, todos ficaram sem nada, quando a fonte das riquezas acabou. Como é exatamente o contrário do que defendem os comunistas. O amor de Deus existia na igreja em Jerusalém e deve existir em cada igreja local. Será que nós amamos como Jesus amou? Amém.